Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que veio do coração de Deus para você que quer aprender a palavra de Deus, para você que quer viver as realidades da vida espiritual mencionadas nas Escrituras. Estamos fazendo uma série de programas sobre o livro de Salmos, esses salmos maravilhosos que nos ensinam a viver, que nos ensinam a nos relacionar primeiro com Deus e também com o nosso próximo. No programa de hoje, conversaremos sobre o Salmo 133, um pequenino salmo que muitos sabem de cor, que nos falam sobre a unidade e o amor fraternal. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isto? Vamos amar e cumprir o propósito de Deus? É isto aí. Deus te abençoará muito neste programa. Deixe o seu coração aberto para ouvi-lo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós queremos estudar a palavra de Deus e ver como Ele tem feito coisas tão lindas, como Ele nos ensina a viver. A Bíblia é um livro de histórias, é um livro de ensino, é um livro que nos traz a palavra de Deus, nos mostra o presente, o passado, o futuro e nos mostra como viver no presente de uma maneira tão bonita. No programa Os Gideões, esse nome é por causa do nosso ministério, 24 horas diante do Senhor, Gideões 24 horas. E temos preparado para você um material muito especial, livros, DVDs, nós queremos capacitar, equipar o povo de Deus, equipar os intercessores, os adoradores, para que realmente possam estar dentro desse contexto da vontade de Deus, aprendendo a vontade do Senhor, pondo em prática a palavra de Deus. Quero apresentar para você um dos nossos livros, o livro Dia a Dia, Meditações para uma Vida com Deus. Nós o escrevemos trazendo ali 365 textos, mensagens, histórias, experiências, parábolas, para que nós possamos viver esta vida com o Senhor. Este livro é para você fazer o seu momento a sós com Deus, o seu culto com a família, com seus filhos, reúna, leia junto ali o texto sugerido, a palavra de Deus, orem juntos, louvem ao Senhor e deixem que o Espírito Santo ensine a fazer a vontade de Deus. Amém? Bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 133 e vamos ver o que ele nos diz. Está escrito assim no versículo 1: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A Bíblia nos fala que Deus é bom. Deus é bom. É importante saber que Deus não é bonzinho. Bonzinho, o pai bonzinho, é aquele pai que faz vista grossa às desobediências do filho. É aquele pai que não quer confrontar os erros do filho. É aquele pai ou aquela mãe que não querem corrigir, não querem ensinar e deixa a criança e deixa o filho jovem entregue a si mesmo. Faça o que quiser, faça o que achar melhor, faça como tiver na sua cabeça, seja dono do seu nariz. Esse é o pai bonzinho, mas o pai bonzinho leva o filho para a perdição, leva o filho para enfrentar a vida e ter derrotas e sofrimento. É um candidato às drogas, é um candidato a sofrer na vida, porque ele não foi disciplinado, ele não foi ensinado, ele não foi admoestado, porque teve um pai bonzinho. Mas Deus não é bonzinho, Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele disciplina, Ele ensina, Ele mostra o que é bom, Ele mostra o caminho e Ele leva cada pessoa a uma escolha.
a escolher o caminho. O livro de Provérbios, por exemplo, Provérbios significa comparação. E no livro de Provérbios, nós vamos ver a comparação entre a vida do sábio e o tolo, o ímpio e o santo, aquele que é prudente e o outro que é imprudente. Simplesmente Provérbios mostra os dois caminhos, caminhos diferentes, sentidos opostos. Nos mostra aonde vai dar o caminho do ímpio e onde vai dar o caminho do justo. Nos mostra que o caminho do ímpio, do perverso, do mal, sempre vai cair em contradição, em condenação, em coisas ruins. É o que nós vemos na vida, no dia a dia, na história das pessoas. Mas nós vemos que o caminho de Deus é perfeito e nos leva àquilo que é bom. A palavra de Deus nos leva por um caminho que é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando a vontade de Deus é boa, ela vai fazer bem para nós. Vai fazer bem para a saúde, bem para o coração, bem para a família, bem para a vida toda. Mas quando nós desobedecemos, então colhemos as sérias consequências. Consequência de tristeza, de morte, de desolação. A desobediência sempre traz consequências terríveis e nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, com o caminho por onde vamos. E aqui a palavra de Deus nos diz, ó, como é bom! Deus é bom, sua vontade é boa, o que Ele nos ensina é bom e deve ser colocado em prática. E algo que Deus diz aqui que é bom é andarem unidos os irmãos. Ah, como é bom e agradável! Tudo que Deus fez ali no Gênesis, no capítulo 1, nos diz que Deus fez e colocou um selo de qualidade. E viu Deus que era bom. Ele fez os animais e viu que era bom. Ele fez a separação entre a luz e as trevas e viu que era bom. Ele fez a separação do firmamento, das águas, da porção seca da terra e viu que era bom. Ele criou as ervas, as árvores, as matas e viu que era bom. Ele criou os peixes, as aves, os répteis e viu que era bom. E ele criou o homem e viu que era muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito e bom. E bom, a natureza está tão entrelaçada, a cadeia alimentar, nós podemos ver assim que há algo tão lindo que permeia a natureza em sabedoria e em preservação. Nós temos visto nos nossos dias quanta coisa ruim tem acontecido no nosso planeta pela falta de responsabilidade do homem. Sim, a falta em cumprir os propósitos, em manter a vida, as fontes de água, as matas, a limpeza, o ar. Então, o homem tem feito algo para estar destruindo a própria natureza, destruindo o seu próprio habitat. Mas, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vemos que isto é bom e muito bom. Deus diz que é bom e agradável. Algumas traduções dizem, ó, como é bom e suave. Isto é algo que não tem atrito, viverem unidos os irmãos. Como é bonito uma família unida. Irmãos que se amam, irmãos que se cuidam, irmãos que se prezam, irmãos que se preservam, irmãos que falam bem um do outro, irmãos que ajudam uns aos outros, irmãos que se cobrem, irmãos que abençoam. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. E aqui o autor do livro, deste salmo, que é Davi, ele vai dizer algumas comparações para a gente compreender como é bonito o amor fraternal e esta unidade. No versículo 2
Olha a comparação dele. Ele vai dizer, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A primeira comparação desta unidade e deste amor fraternal é como óleo, óleo precioso. Óleo precioso é aquele óleo fino, aquele óleo da unção, é o primeiro azeite das oliveiras, aliás, das azeitonas espremidas naquelas cestas feitas de folhas de tâmaras, como era antigamente. Hoje as prensas são bem modernas. Hoje as prensas já tiram logo o azeite fino de maneira industrial, muito rápida. Mas naquela época era então tudo muito artesanal. Aquelas pedras grandes, muito pesadas, colocadas naquela haste de madeira, e o peso era solto. Toneladas vinham sobre aquela cesta de folhas de tâmara cheias de azeitona. O primeiro óleo que escorria era o óleo que ia servir para a unção. Unção do sacerdote, unção dos reis, unção dos profetas. A unção é como óleo precioso sobre a cabeça. Esse óleo de unção. A unção, ela tinha algo muito especial. A unção era exatamente uma transferência de autoridade, de poder, de um dom, de algo que Deus estava dando. A unção era derramada sobre a cabeça do rei. E quem o fazia? O sacerdote, ou o sumo sacerdote. Ele que ungia os reis. O sacerdote ungia os profetas. Os profetas ungiam aos outros profetas que vinham depois dele. O sacerdote, o sumo sacerdote, ungia os novos sacerdotes. E esta unção era feita com óleo, esse óleo precioso sobre a cabeça. Nós sabemos que esse óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. E Jesus, antes de ir para a cruz, Jesus passa por um jardim ali no Monte das Oliveiras, ao pé do Monte das Oliveiras. Um jardim muito conhecido dos discípulos e do próprio Jesus. Um lugar onde ele ia sempre orar. E esse jardim, este lugar era chamado Jardim do Getsemani, ou falamos Jardim do Getsemani. É o lugar da prensa. Ali estavam várias oliveiras, um monte das oliveiras. Ali as oliveiras em Israel são nativas. Elas nascem na Judeia, elas nascem pelos montes, elas nascem pelas estradas. O Monte das Oliveiras era cheio de oliveiras. Oliveiras nativas, muito produtivas, cheias de azeitonas. Claro que a azeitona crua, ela não tem o sabor gostoso da azeitona em conserva, como nós a comemos. Mas a azeitona, ela era espremida. E nós podemos ver 3 produtos que vinham do Getsemani, ou do Getsemani, ou do lugar da prensa. O primeiro azeite era para a unção. Este azeite fino, esse óleo fino, era para a unção. Continuava-se a prensa e então já saía um azeite um pouco mais grosso. O primeiro servia também para a alimentação. Depois, esse óleo ainda um pouco mais grosso, um pouco mais escuro, porque já começa a quebrar o caroço da azeitona, ele servia para a iluminação, para as lâmpadas. Era um azeite, era um óleo para as lâmpadas. E a terceira prensa, já apertando bastante tudo o caroço, esmagando aquele bagaço, então já saía algo grosso, um pouco mais sujo, era uma graxa. E essa graxa da azeitona servia para lubrificar as engrenagens.
as engrenagens dos carros de boi, as engrenagens das carroças, das carruagens, as engrenagens de todas as máquinas, mesmo que fossem tão antigas, mesmo que fossem tão artesanais, lubrificar as engrenagens, para que elas não tivessem atrito, aquecimento, estragassem e que elas funcionassem sem barulho. Tudo isto era produto da oliveira, da azeitona espremida. Jesus, no Getsêmani, ele foi espremido. A sua vontade foi entregue ao Pai. Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Eu gostaria que passasse de mim este cálice, mas se não é possível, que se cumpra a tua vontade. E de Jesus ali espremido, Jesus, ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou com angústia da morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E os discípulos não conseguiram acompanhar Jesus naquele momento tão difícil. No momento em que o Senhor estava sendo espremido, em que estava saindo do Senhor o primeiro óleo, a unção do Espírito para a igreja, reis, profetas e sacerdotes. O primeiro óleo, que além de ser um óleo da unção, era também um óleo para o alimento, para comer, para salada, para comida. O primeiro óleo. Jesus liberou, ao entregar a sua vontade ao Pai, ele entregou este óleo precioso através da sua vida. O segundo, para a iluminação. Jesus nos trouxe o entendimento das Escrituras. Jesus nos trouxe como que nós podemos conhecê-lo através das Escrituras. E como as Escrituras nos trazem algo tão maravilhoso que é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Escritura, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E esta luz, a iluminação que o Espírito Santo nos traz, veio através do Getsemani, através do Getsemani, através do que Jesus passou. E o terceiro fruto de Jesus no Getsemani foi a graxa. Essa graxa para as engrenagens. Esta graxa que é o Espírito Santo amaciando os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa família, o nosso cônjuge, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os primos, os vizinhos. Essa graxa que não deixa a engrenagem aquecer, nem quebrar, nem estragar e nem fazer barulho. Sim, é pelo Espírito Santo que nós podemos ter uma vida sem atrito, uma vida macia. É isso que a palavra está dizendo. É como o óleo precioso. O óleo sobre a cabeça, e diz que desce para a barba de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote de Israel. A barba significava autoridade. Quando Davi envia alguns servos até Moabe para chorarem com Moabe pela morte do rei Anum, eles fizeram, o outro rei, o filho do rei, fez uma barbaridade com aqueles homens. Cortou a barba deles, o cabelo deles, cortou a roupa deles pela metade, os despediu seminus e envergonhados por terem cortado a barba. A barba era autoridade. A barba em Israel significava isso, significava tanto. Esse óleo desce sobre a cabeça de Arão e a barba de Arão. Ou seja, vem da cabeça, que é Jesus. Vem pela barba, que é a autoridade conferida aos pastores, aos líderes, àqueles que estão em evidência. E vai por suas roupas até a orla das suas vestes, até a gola, até a orla,
cobrindo totalmente essa orla das vestes. Também quando Jesus foi curar aquela mulher que tocou na orla de suas vestes, tocou Jesus ali nos tzitzia, ou seja, naquelas franjas do seu talite, aquelas franjas que falavam da palavra de Deus, da obediência. Nós vemos então que esse óleo precioso fala de autoridade, fala de poder, fala de santidade, fala de uma vida que é vivida de acordo com a palavra de Deus. É tão lindo vermos isso, que a unidade, que o amor fraternal é como óleo nos relacionamentos, de autoridade para liderados. É como ornamento e bênção para todo o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é a igreja. Vamos ver o próximo versículo, versículo 3 diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este é o segundo exemplo do amor fraternal e da unidade. É como o orvalho que vem do Hermon. Nós sabemos que o maior problema de Israel é água. O que mais falta em Israel é água. A única água que eles têm, a fonte de água doce, é o Rio Jordão. O Jordão nasce lá no Monte Hermon. Nasce em 3 pequenos ribeiros. Um deles é o Bânias, ou Dan, o ribeiro de Dan, porque a tribo de Dan ficava lá bem ao norte, e dali descia um desses ribeiros. Os 3, eles se juntam e formando o Rio Jordão. E o Jordão vem descendo, Jordão ou Yarden quer dizer o que desce. É um rio que vem descendo, nasceu lá. O Monte Hermon tem 3.000 metros acima do nível do mar. E estes ribeiros vêm descendo, descem pela Galileia, formam um grande lago, que é o Mar da Galileia. Continua descendo por uma garganta, que é chamado Grande Gor, onde está o Vale do Jordão. E vai descendo até a maior depressão do mundo, 300 metros abaixo do nível do mar, que é o Mar Morto, aquele grande lago de água salgada. O Jordão despeja ali as suas águas, e as suas águas tornam-se salgadas por causa das minas de sal que há ali no deserto, que há ali no Mar Morto. Então, o Jordão vem descendo. O Jordão abastece Israel. O Jordão fornece água para toda a nação. Nós, através do amor de Deus, nós podemos ser bênção para toda a nação, bênção para o mundo todo, o amor de Deus. Este amor já está no seu coração. Você vive este amor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, descanso em Ti, lava-me, limpa-me, dá-me um novo coração, escreve o meu nome no livro da vida e ensina-me os Teus caminhos. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, para viver em Teus caminhos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.